Hoje a gente vai falar sobre o merecimento, né? Na verdade, não só sobre o merecimento, mas o pertencimento. Isso eu encontro muito durante os meus processos de mentoria, de orientação, trabalhando a questão da educação financeira, porque quem não sabe, a educação financeira não são apenas números. A educação financeira consiste também em entender como se deu a relação com o dinheiro, como se dar ainda essa relação com o dinheiro, para que a pessoa consiga dar os passos que ela quer. Muita gente fica estagnado no mesmo lugar ou vivendo o mesmo ciclo porque ela não consegue se enxergar fora dele, por medo de não pertencer a um outro ambiente ou de deixar de pertencer a aquele lugar em que ela se sente confortável. Então, é uma coisa que a gente precisa ter consciência, trazer isso para a consciência faz com que a gente mude um pouco a nossa perspectiva, faz com que a gente comece a entender efetivamente como as coisas funcionam. E é isso que a gente vai falar aqui nessa live. Vou trazer, inclusive, alguns exemplos e alguns casos que eu já vi, né, que eu já presenciei essa mudança de paradigma na vida das pessoas e o que acontece quando você consegue cruzar essa linha. O desenvolvimento é inacreditável. Vamos começar de onde é que vem isso? Vamos começar por esse começo, digamos assim. De onde é que vem essa coisa do medo? Que não é um medo que a gente entende. Muitas vezes a gente nem sabe que ele existe. Então, a gente fica ali preso na... Ah, meu Deus, será que se eu quero sair, né? Por que eu não saio? Uma pessoa presa num ciclo de endividamento. Por que eu não consigo sair do endividamento? Eu saio das dívidas porque é aquilo que eu quero e acabo voltando. Quando você olha, não sei se vocês já ouviram falar que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Isso não é simplesmente assim a convivência do dia a dia, não, são as pessoas com quem a gente se conecta e se identifica. Então, digamos que você convive num núcleo, principalmente num núcleo que tem pessoas endividadas, né? Eu tenho um grupo de amigas que por um tempo, chegou em um determinado período, tudo que se falava ali dentro do grupo era: ah, tô endividada, a coisa tá ruim, não sei o quê. Todo mundo falava aquilo. Uma pessoa falar alguma coisa diferente não pertencia mais àquele grupo. Entendeu a questão do pertencimento? Não me sinto mais confortável, mas, pô, são minhas amigas. Então, a gente acaba querendo fazer parte daquilo inconscientemente. Obviamente que ninguém dentro do grupo foi se endividar, eu nunca fui endividada, mas eu me via pensando: poxa, a coisa tá ruim mesmo, né? Tá ruim e não sei o quê. E para mim era um período ruim mesmo, né? Era um momento de transição de carreira, então todo começo, todo fim e todo começo é complicado. Todo mundo pertencia àquele lugar. Todo mundo pertencia e todo mundo ficava naquele lugar. Até que a gente, como éramos muito amigas, então todo o processo de mudança entre amigas acontece entre amigas, até que a gente disse: ó, acho que a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque, ok, tá difícil, tá. Mas por que a gente não vai pensar na saída? Eu já estava pensando na saída, porque eu não sou a pessoa de focar em problema, mas dentro do grupo eu não pensava em saída. Mas fora do grupo, quando eu não estava no grupo, eu não sou uma pessoa de ficar muito ligada num grupo, numa coisa assim. Mas
No momento que eu estava fora dali, eu conseguia progredir. No momento que eu entrava, eu tinha que estar igual, porque eu queria pertencer àquele lugar, né? E, obviamente, que o grupo, são minhas amigas até hoje, a gente continua junta, porque no momento em que uma começou a pensar diferente e levou isso para outras, ou seja, você também pode influenciar. A sua mudança, ela não precisa ser solitária, né? O seu passo à frente não precisa ser solitário. Então, a partir do momento em que você vai dar e leva a pessoa junto com você, isso é ótimo, né? No nosso grupo, todas nós. Já aconteceu de ter grupo que não foi? Tchau, né? Vai continuar, quer continuar naquele mesmo lugar? Porque o dar o passo não é fácil, né? O cruzar essa linha, ela é em rumo a um desconhecido, porque aquele lugar é um lugar comum, né? Independente do que seja. Até, por exemplo, uma mudança de carreira, quando eu decidi, eu estou trazendo muitos exemplos para vocês entenderem o que é que eu estou, qual é o ponto aqui, né? Quando eu pedi exoneração, eu era funcionária pública e tudo que minha mãe traçou na cabeça dela para minha vida era eu ser funcionária pública. No dia que eu passei no concurso e fui convocada, ela estava assim, pronto, tá tudo resolvido, tá lindo. No dia que eu pedi para sair, no dia que eu pedi a exoneração, no dia que eu comuniquei, primeiro eu conversei com minha mãe, dizendo eu vou sair, é uma decisão pensada. Ela dizia, meu Deus do céu, alguém põe juízo na cabeça dessa menina, né? Porque é tudo que, tipo assim, cheguei no perfeito, né? E porque minha mãe era funcionária pública e ela via aquilo como o auge. E realmente, para ela ser funcionária pública foi o auge, foi algo assim, que dentro da família foi o essencial. E para ela trilhou uma carreira dentro do funcionalismo público, que não é o funcionalismo público tradicional. No caso dela, ela era de banco, de instituição financeira. Para ela era maravilhoso. E ela foi uma profissional lá dentro muito grande. Só que eu estava dentro de uma empresa que não estava me fazendo feliz. Eu não me sentia realizada. Mas para ela não tinha realização máxima. Ser funcionária pública não tinha realização maior do que isso. E para mim não era. E dar esse passo, né? Na época eu era inclusive casada e o meu marido era funcionário público, então era aquela vida assim, perfeita. E eu disse, eu não quero isso para minha vida. E dar esse passo é preciso coragem. E aí eu não vou mais pertencer ao mundo do funcionalismo público, de ter o salário, de ter a segurança, de ter tudo aquilo. Não estou dizendo para quem é funcionário público pedir demissão, não. De jeito nenhum. Eu acho que tem pessoas realizadas dentro do funcionalismo público e devem seguir. Eu tenho amigas que são funcionárias públicas realizadíssimas. E eu digo, siga. Mas ali eu estava pequena. Ali era pequeno demais para mim e eu não nasci para aquilo. Eu fiz para satisfazer a minha mãe, mas não era o meu mundo. Então eu quis dar aquele passo e é um passo fora do pertencimento, daquela zona de conforto. Zona de conforto, eu não sei porque o nome é zona de conforto, porque zona de conforto nem sempre é confortável, né? Dói pra cacete. Tava ali dentro daquele ambiente, eu disse, eu não quero viver isso. Eu não quero isso. E eu vou dar um passo no escuro. Pedi para sair e fui fazer minha especialização fora. Foi uma coisa assim, que transformou a minha vida de uma forma muito grande. Mas eu não pertencia mais ali a um lugar e eu não sabia se eu ia ser recebida, como é que eu ia ser recebida nesse outro. De não pertencer mais ao lugar que eu estava, eu não sei se eu ia se eu ia me sentir confortável, ou seja, se eu ia ser parte do lugar para onde eu estava indo. Então, isso impede da gente dar passos significativos na nossa vida, né?
Não é uma coisa que a gente consegue de uma forma muito fácil. É uma coisa dolorosa, que precisa funcionar. Eu sou funcionária pública e sou extremamente realizada, amo a minha profissão. E conseguir um cargo público sempre foi a meta para mim, um sonho realizado. Parabéns! Né? E eu achava que esse também era meu sonho, até chegar lá dentro e não me sentir realizada. Né? E aí eu disse, quer dizer, eu sabia que não era o meu sonho, mas eu achava que era a salvação, o bote salva-vidas. Na verdade, como muita gente acha que é o bote salva-vidas. Se você não está bem, né, você tem que dar o passo. E agora eu estou trazendo a questão da vida profissional, mas quem está dentro do mundo financeiro, as pessoas que sempre precisam de um boleto para poder se sentirem realizadas. Eu ouço muito mesmo. Se eu não tiver um boleto para pagar, eu não realizo nada na minha vida. Porque ela aprendeu assim, convive com pessoas assim e não consegue se imaginar de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu tive uma cliente em que ela queria ter uma renda maior. Ela queria ganhar mais, aprender a investir, tanto que ela me procurou para aprender a investir. Ela já estava fazendo renda extra, mas ela começou a fazer renda extra, ela me procurou dizendo, eu tenho renda extra, tudo, mas não está funcionando. Eu comecei a fazer renda extra e eu sabia que esse investimento que eu fiz era errado, mas eu fiz assim mesmo. A renda extra começou a dar para trás, eu me endividei, deu tudo errado na minha vida. E aí, quando a gente começou todo o processo que foi caminhando, ela descobriu que dar um próximo passo seria estar muito distante da família dela. Porque ela já tinha chegado, ela já tinha cruzado uma linha, ela já estava num nível de vida superior ao nível de vida dos pais, né? Daquele núcleo familiar ali maior. Então, ela já tinha cruzado uma linha. E cruzar outra linha era impossível na cabeça dela. Então, toda vez que ela chegava perto dessa outra linha, que ela ia investir, quando ela conseguiu dinheiro para investir, ela foi lá e investiu errado. Ela sabia que estava fazendo errado. Tá? Ela estava fazendo errado. Tá? Quando ela me disse, eu fiz isso aqui como investimento, aí eu disse, mas você sabe que isso não é investimento? Ela disse, eu sei. E eu vou lhe dizer que eu sei porque antes de fazer, você me disse. Ela disse que eu tinha avisado a ela que não era um investimento. Ela sabia que não era um investimento e ela fez mesmo assim. Eu perguntei, por que você fez? Ela, não sei. Então, era um passo que na família dela ninguém nunca tinha dado, que era investir. Então, ela não conseguiu fazer isso. Né? E aí, a partir disso, como ela estava bem próximo, ela começou a se endividar, que é aquilo que ela conhecia, que é aquilo que fazia parte da realidade dela. Então, ela tinha que permanecer naquele lugar para ela não deixar de fazer parte. Né? E aí aí eu disse, mas você pode dar um passo à frente. Vamos estruturar. Estamos estruturando. Estruturou. E aí ela entendeu que ela nunca vai deixar de pertencer à família dela. Ela não precisa ser igual. Ela disse que um dia ela estava com as sobrinhas e que as sobrinhas olharam para ela e ela sentiu o olhar da admiração. Ela disse, por que eu não posso ser a pessoa que abre a porta para elas? Entendeu? E aí ela disse, eu não vou deixar de pertencer e eu vou pertencer ao outro lugar para onde eu estou indo e eu não vou necessariamente sozinha. Eu tenho pessoas que me olham com admiração e eu quero que elas cheguem mais longe do que eu. E para chegar mais longe do que eu chegar,
eu preciso sair abrindo portas para elas. Então, para ela foi uma girada de chave gigantesca. Eu fiquei, assim, em êxtase com essa evolução dessa minha cliente, porque ela conseguiu quebrar essas barreiras. E a gente tem essas barreiras em tudo. Em tudo. Eu não sei se vocês já perceberam alguma barreira assim para vocês, de não cruzar determinada linha de crescimento, seja quebrar um ciclo de endividamento, seja quebrar uma crença muito forte. Que você dizia, é ali que eu tenho que ficar porque é assim que é. E dar aquele passo a mais, né? Trazer aquele desafio, pisar no mundo do desconhecido e fazer parte. Porque o maior medo não é só cruzar a linha, mas sim se sentir confortável depois que cruza essa linha. Pertencer àquele lugar. Essa minha cliente, ela me dizia, Ariane, eu frequento determinados lugares em que eu não me sinto confortável, porque eu sei que, apesar de ser mesmo padrão de vida que o meu, eu não me sinto confortável, porque ali não é o meu lugar, porque o meu lugar é abaixo ali naquele ciclo do endividamento, que é o que eu conheço. Aos poucos você vai crescendo. Ela hoje não se sente mais confortável no ciclo do endividamento, tá? Ela só se sente confortável com pessoas que investem, porque ela consegue passar isso, né? Eu tenho vários casos assim, eu tenho vários clientes assim, dentro dos seus negócios, certo? E dentro da sua vida pessoal, que não dá esse passo com medo do que vem depois e com medo de deixar o que está ali atrás. Eu queria saber de vocês se vocês já sentiram, já passaram alguma coisa assim, porque é uma coisa que fica na nossa cabeça, que a gente cresce com isso, né? E a gente nem percebe. São coisas muito sutis, muito sutis, que vão sendo induzidas ali na nossa mente, né? Quando a gente é criança, quando a gente está se formando, a gente vai ouvindo as coisas e a gente vai adquirindo aquela identidade. Então, quando a gente fala sobre as crenças financeiras, aquilo que a gente acredita, que crença não é nada mais do que aquilo que a gente acredita, que aquilo que a gente conhece. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo coisas. E essas coisas que a gente vai ouvindo são as coisas que nos formam, né? Que nos definem. Então, é sempre muito importante ter cuidado com as coisas que a gente fala, que são as coisas que as crianças vão absorver, as coisas como a gente age, porque a criança não vê só aquilo que a gente ouve, mas também a forma como a gente age. Eu sempre busco fazer essa análise. O que foi que eu ouvi, né? Eu passei a vida inteira ouvindo que serviço público era maravilhoso. Então, o que foi que eu ouvi a vida inteira? Serviço público é maravilhoso. No dia que eu fui trabalhar, eu dizia, meu Deus do céu, que martírio, eu não quero isso para minha vida. Eu não vou crescer, né? Então, não dava, não ia, né? E quando eu era criança, eu percebia determinados comportamentos financeiros dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Comportamento financeiro do meu avô. Meu avô também teve uma importância muito grande na minha vida, com relação à forma de lidar com o dinheiro também, porque meu avô, ele é extremamente seguro, mas não podia ver um neto que dava dinheiro assim, né, à torta e à direita. E aí eu achava assim, ele muito seguro com determinadas coisas e não sabia dizer não para um neto. E eu sabia que era errado aquilo, né? Eu via como assim, porque eu era muito observadora, eu era uma criança muito observadora. Minhas irmãs, totalmente desligadas, elas não enxergaram nada do que eu enxerguei. E aí a gente vai formando, né?
A gente vai criando aquilo. Então, a minha relação, tivemos a mesma criação. A minha relação com o dinheiro é uma, das minhas irmãs completamente, cada uma de um jeito. E cada uma com suas barreiras a cruzar, né? E aí, como cada uma tem uma barreira a cruzar, então eu sou a pessoa mais ligada ao assunto dinheiro. Eu falo sobre dinheiro, eu sei investir para tudo isso. Para as minhas irmãs, investir é um passo complicado. Não porque a gente nunca teve exemplo em casa, porque a gente teve exemplo em casa, minha mãe sempre investiu. Mas sempre foi um investimento pequeno, aquela coisa, investimento na poupança. Minha mãe por anos investiu na poupança, mas na época que ela investia na poupança, era muito bom investir na poupança. Então ela investia na poupança, ela investia em coisas bem seguras, né? Na primeira vez que minha mãe investiu em bolsa de valores, ela fez um investimento em bolsa de valores. Eu estava na faculdade, inclusive, a gente sentou, conversou, porque eu estava estudando sobre isso. E eu disse, investe. E aí ela ganhou um monte de dinheiro e perdeu um monte de dinheiro imaginário, né? Porque se você, dentro da bolsa de valores, você só ganha se você saca, você só perde se você saca. Aí ela, as ações estão muito altas e de repente teve uma queda nas ações. Ela disse, aí agora? Eu disse, agora você espera, né? Mas era uma coisa assim, extremamente nova para ela, porque na família da minha mãe, ninguém nunca tinha investido antes, né? Tudo as barreiras que minha mãe quebrou foi, eu vou abrir portas para as minhas filhas. E ela abriu mesmo portas para as filhas, né? Então, a gente vai fazendo esse caminho com medo. E a gente precisa fazer esse caminho. Por qualquer motivo, né? Eu não sou a pessoa que fala muito sobre enriquecimento, vamos enriquecer, ficar ricos. Mas a gente precisa pensar. Quando eu falo lá, quando eu falo para vocês, pensa na tua aposentadoria, que eu sento com os meus clientes para a gente fazer o cálculo de aposentadoria, a gente fala de milhões. Sem aquela, meu Deus, 1 milhão, não sei o quê. Não. A gente tem que trazer o assunto com naturalidade. Eu quero que ele olhe no meu olho e diga, não, eu fiz o cálculo, eu ensino ele a fazer o cálculo, eu fiz o cálculo, eu preciso ter 2 milhões para me aposentar na idade que eu quero, com o complemento da minha renda dessa forma, 2 milhões, ok? Qual é o plano? Porque a gente não pode trazer a euforia para essa mudança de passo. Porque quando a pessoa fala de 1 milhão, quando a gente bota um número grande, 1 milhão hoje não é nada. Não, né? A gente está tão, o dinheiro da gente está tão desvalorizado que 1 milhão é 1 milhão, assim, não é muita coisa. Isso depende muito da realidade. Na minha realidade, 1 milhão é besteira. Não besteira, mas não é algo impossível, inalcançável, né? É algo factível, real, né? Que a gente precisa trabalhar com naturalidade. Dinheiro é trabalhar com naturalidade, né? Deixa eu olhar aqui uns comentários para não perder nenhum. Falo para minha filha, para minha mais velha, que ela, quando crescer, pode frequentar os lugares mais sofisticados que ela quiser, pois ela pode e merece o melhor. Verdade. Ela pode ir para... É aquela história, você pode ir para onde você quiser, desde que você se sinta bem. Te faz bem? Te sente bem? Você vai. Você pode ir para qualquer lugar, né? Eu sempre falo sobre dinheiro, investimentos ou sobre economia com minhas irmãs e meus cunhados. Eles acham que eu estou sonhando alto, que tudo que eu falo está inalcançável. Então, pessoas que não têm coragem de dar um passo, de cruzar determinada linha, né? Cruzar essa linha, tem gente, eu conheço gente que tem milhões investidos, né? Trabalho com pessoas que têm milhões investidos, que a gente trata de dígitos né, altos. E isso nunca me impressionou. Eu já trabalhei em banco, então quando trabalha em banco,
os múltiplos dígitos não impactam tanto. A gente só precisa ter cuidado quando está dentro do banco para não perder a noção. Tem gente, teve um grupo mesmo de investimentos, um cara chegou, gente, eu tô com 3 milhões para investir e eu tô querendo ver uma análise de carteira interessante. Pô, dentro do grupo tem agentes de investimentos, tem investidores iniciantes e investidores mais avançados, tem pessoas ali para a gente trocar uma ideia. E o cara, quando falou isso, eu disse, beleza, dá pra gente ver uma estrutura de carteira. Mas teve gente que fez assim, 3 milhões. E não sei o quê, porque é uma pessoa, possivelmente, que não consegue imaginar, se imaginar, na verdade, cruzando a barreira do milhão. Né? A gente cresce pequeno, a gente acha que não merece, as crenças de merecimento, exatamente, Adriano. Somos criados com muitas crenças de merecimento, então tem muita gente que faz aí, não merece. Torna aquilo inalcançável e a gente não consegue dar o próximo passo por conta disso. E a gente tem que estar apto a dar o próximo passo. Não estou dizendo que é fácil, tá? Eu não estou dizendo que a gente consegue fazer 1 milhão muito fácil, que 1 milhão é um passo, mas é um passo que você dá de passinho em passinho. Você primeiro, se você não tem nada, primeiro R$1.000, depois R$10.000, depois R$50.000, depois R$100.000, né? 200, R$500.000. R$500.000 você já está na metade do caminho do milhão. Olha, 500 mil, ok. 800, 1 milhão, 1.200.000. E vai dando o passinho em passinho. A gente não precisa somar, pensar no todo, né? Porque você não simplesmente... Tem gente que cruza a linha loucamente, né? Tipo, ganhou uma herança, uma mega-sena, que é uma pequena uma porcentagem da sociedade. Mas o fato de não se preparar para aquilo, porque quando a gente consegue, vai colocando degrau a degrau para subir, você vai se acostumando melhor com a ideia. Então, eu sugiro que quando você vai dar aquele passo, você pense assim, eu vou dar um passo e imagina como vai ser a sua vida naquele momento, né? Eu faço muitos exercícios com os meus clientes que chegam assim, eu quero 1 milhão. E como vai ser a sua vida com 1 milhão? Aí eu não pensei nisso. Eu já sei que aquela pessoa, ela não se sente merecedora do milhão, nem muito menos se sente parte do núcleo de milionários, porque não faz parte. Eu conheço gente que tem milhões que não se sente merecedor, na verdade merecedor não se sente parte do núcleo de milionários. Mas é porque quer uma vida simples, mas não, é porque na verdade não consegue, não tem uma boa relação com o dinheiro, né? Tem muita dificuldade com relação a isso. E aí é preciso ter cuidado, é preciso trabalhar isso. Tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando para não perder. Muito importante também celebrar as nossas conquistas. Isso reforça as crenças de merecimento. Toda maratona começa com o primeiro passo. Exatamente. E aí, por isso que quando a gente vai alcançando, a gente vai dando passo a passo, a gente vai conseguindo se ver mais merecedor daquilo, né? Beber uma água que a garganta ficou seca. A gente vai se vendo parte daquilo. Quando eu disse primeiro R$1.000, comemora, fica feliz. Primeiro 10 mil, comemora, fica feliz. Cada passinho que você dá, cada conquista que você tem, você precisa ficar feliz. Trazendo pro âmbito profissional. Quando eu falei ali que eu estava em um momento de transição de carreira, tudo. Primeiro cliente que eu conquistei em uma outra área, é uma área correlata, eu não saí da economia, mas o meu primeiro cliente de consultoria de educação financeira, meu cliente, foi muito comemorado. E até hoje eu comemoro cada cliente que eu fecho e comemoro
cada evolução de cliente. As evoluções eu comemoro muito mais, né? Muito mais do que eu fechar o cliente, do que fechar um contrato com empresa para dar aula para a empresa. Muito mais eu comemoro quando chega para mim e fala, olha como eu tô hoje, olha a linha que eu cruzei. Cada linha você vai cruzando, todo dia tem uma linha nova para você cruzar. E você tem que botar ali que você pertence ao lugar, e só porque você passou daquilo não quer dizer que você não pertence mais a determinados lugares, certo? Determinados lugares não te cabem mais. Tudo bem? Faz parte do processo ser, não se cabe. Mas não quer dizer, como o exemplo que eu dei da minha cliente, que ela disse, eu tenho medo de não caber mais dentro da minha família. Gente, uma coisa é certa, se você não quer deixar de fazer parte da sua família, porque tem gente que quer deixar de fazer parte da família, se você não quer deixar de fazer parte da sua família, você vai continuar fazendo parte independente de quão grande você é. Porque você vai passar a ter uma outra posição dentro daquele núcleo, uma posição de ser uma pessoa admirada. E não é a pessoa que vai emprestar dinheiro, tá? Não é a pessoa que as pessoas vão pedir dinheiro, porque aí já entra de novo no escopo de crença, porque se eu tiver dinheiro, as pessoas vão brigar pelo meu dinheiro, as pessoas vão me pedir dinheiro. Tudo é posicionamento. Tudo é como você se coloca, né? E tudo bem? Vai me pedir dinheiro, pode pedir, eu vou dizer não. Você é uma pessoa ruim? Não, eu vou aquilo primeiro me priorizar. Se eu não atingir ainda todos os meus objetivos, se eu não posso cumprir com o que eu quero, eu não tenho condições de ajudar o outro. E entenda que ajudar, que eu estou falando, é ajudar dando dinheiro, tá? Dar dinheiro nem sempre ajuda as pessoas, tá? Dar dinheiro nem sempre ajuda. Ensinar ajuda bem mais, né? Tem determinadas coisas que a gente precisa dosar. E aí você não deixa de pertencer, você não deixa de fazer parte, você não deixa de merecer. Eu dei recentemente uma aula sobre aposentadoria. Recentemente, já tem algum tempo, não sei, alguns meses atrás, para os bombeiros, e uma crença muito forte, e eles estavam se preparando para se aposentar, né? São pessoas que já podem pedir a aposentadoria pelo tempo de serviço, tudo ali. Mas eu nunca tive absolutamente nada, eu não construí nenhum patrimônio até hoje, porque eu não quero morrer e meus filhos ficarem aí brigando pelo meu dinheiro. Separa em vida. Diz, eu vou gastando. O que sobrar vai ser dinheiro dividido para vocês depois. Mas eu vou viver. Não, eu não tenho dinheiro. E aí eu fui bem dura com eles, tá? Então quer dizer que você não quer ter dinheiro para que quando você morrer, sabe lá quando, as pessoas não briguem pelo dinheiro. Então você pega, não vive bem, não cuida da sua vida e vai viver bem mal e morrer mais cedo para ninguém brigar por nada. E vou te dizer, se eles forem brigar por dinheiro, vão brigar por qualquer coisa. Vão brigar pelas panelas de casa, né? O que quer que seja. Então é preciso parar com isso. A minha mãe falou isso ontem, que não gosta de guardar dinheiro em conta para o povo não pedir do jeito a ela. Quando ela morrer, não irem brigar pelo dinheiro dela. Gente, entende por que não dá um passo a mais? Não vou guardar dinheiro para as pessoas não brigarem pelo meu dinheiro. Não me pedir dinheiro enquanto eu estou viva, nem brigar depois que eu morrer. Aí você vive mal, com medo dos outros. Né? Não faz muito sentido. E eu sei que racionalmente não faz muito sentido. Na cabeça a gente precisa trabalhar isso. Mas a gente precisa se questionar. Por que eu não vou viver bem
Porque os outros vão poder pedir dinheiro? Pede! Eu só vou dizer não. Aí vão dizer que eu sou ruim. Que diga! Por que eu vou me importar com o que os outros dizem efetivamente? Não tem porquê. Né? Ah, vão brigar por conta do que eu faço. Briguem! Depois que eu morri, depois de morrer, vão brigar? Que brigue! Não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Morri, né? Então, a gente não pode ter esse pensamento. A gente não pode pensar em si, a gente não pode se prejudicar, na verdade, pensando no que o outro vai fazer, no que o outro vai falar, no que pode acontecer. A gente tem que ir e fazer. Dar o passo que tem que ser dado. Não tem como, né? Vocês têm perguntas, alguma coisa? Hein? Vocês têm alguma pergunta? Vão fazendo algum comentário? O que a gente precisa ter, a ideia aqui dessa live, a ideia de trazer isso para vocês é justamente isso, para vocês começarem a pensar, quebrar essa coisa de que eu não posso dar um passo à frente porque eu não vou pertencer ou, né, por conta dos outros. Você tem que sempre buscar cruzar a sua linha, colocar as suas metas e ir atrás daquilo que você quer, independente dos outros. Porque quem é para ir com você vai continuar indo com você. Quem não é para ir com você e você quer manter o relacionamento, você vai manter. Você talvez não mantenha o mesmo relacionamento de antes, mas você vai manter um relacionamento, certo? Não tem mistério, não tem como fazer diferente. Senão, você não realiza aquilo que você quer, você não cresce o quanto você quer crescer por causa dos outros. Que justiça tem nisso? Imagina, que lógica tem nisso? Eu sei que não é lógico, né? Mas pensa assim, como? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me sacrificar? Por que eu vou deixar de fazer o que eu quero? Por que eu vou deixar de dar o passo que eu preciso com medo dos outros? Não pode. Não tem lógica. Eu sei que as coisas não são lógicas, mas a gente precisa trazer para o racional e dizer, poxa, por que eu não vou juntar dinheiro? Por que eu não vou investir? Por que eu não vou pensar na minha aposentadoria, em ter uma vida confortável? Porque o outro vai achar que eu sou ruim por isso. Porque o outro esquece o outro. Porque eu não vou fazer parte daquilo. Tá, talvez aquilo não seja bom para você. Muita gente fala, eu não consigo ambientes tóxicos, né? Dentro de casa é um ambiente tóxico. Pessoas que sempre falam coisas negativas, se blinda. Não quer dizer que você não vá sair, que você tenha que sair, mas se blinda. Faz assim, tá, tudo bem, eu não posso excluir aquele núcleo da minha vida, que tem certas coisas que eu pelo menos, não acho que a gente deva se desvincular de determinadas pessoas da nossa vida, como por exemplo, eu não me desvincularia jamais de minha mãe, né, das minhas irmãs, da minha família ali. Apesar da gente ter um pensamento diferente, a gente consegue separar determinadas coisas, né? Ariane só fala em dinheiro, e isso e aquilo, e investimentos, não sei o quê. Não é isso que eu vejo dentro de casa, mas muita gente vê, só fala disso, é muito gananciosa. Eu tenho ganância, né? Eu tenho uma ganância, eu quero conquistar coisas. Tudo bem, né? Não, mas é ruim ter ganância. É ruim ficar parado no mesmo lugar. É ruim ser um poste, não ir para canto nenhum. É ruim viver mal.
Isso sim é ruim. E não você querer conquistar coisas. Querer conquistar coisas é bom. É você querer crescer. E se as pessoas que estão ao teu redor não enxergam isso, se blinde quanto a isso. Mesmo que você não consiga se afastar 100%, porque tem pessoas que você não consegue se afastar 100%, você pode se blindar. Né? Dizer, deixa, eu sou mesmo. É gananciosa, eu sou mesmo. Né? Você é gente ruim. O que é ser gente ruim, gente? Eu sou ruim pra quem? Eu sou ruim pra mim? Não, você é ruim pros outros. Mas se eu for bom pros outros sendo ruim pra mim, eu vou ser ruim. Isso sim é ser ruim. Né? É isso que a gente precisa pensar e botar na cabeça, ter essa chacoalhada. Vamos ler aqui. Mesmo que a gente queira manter o relacionamento à distância, aumenta por não termos os mesmos objetivos. Sim, você mantém o relacionamento e à medida que você vai se blindando, você vai se afastando, né? Mantendo o relacionamento, mas aquela pessoa não tem mais poder sobre o teu passo. Você consegue indo, né? Em algum momento ouvi você dizer que não podemos ser pessoas tóxicas. Nós podemos ser a pessoa tóxica do relacionamento, sem mesmo saber. Isso é verdade. Isso foi numa mentoria. E aí, numa mentoria em grupo que eu dei, e aí as pessoas estavam discutindo sobre o relacionamento tóxico, e aí a gente chegou nesse ponto que a gente também é tóxico. O outro é tóxico com a gente, mas a gente também é tóxico com algum outro. Então a gente precisa ter sempre essa visão, né? A gente tem os relacionamentos tóxicos e às vezes a toxina acontece pelo encontro dessas duas pessoas. Então a gente sempre precisa ficar atento a isso. Verdade, Valéria? Muitas pessoas apontam e apontam, mas devemos olhar as nossas atitudes e procurar se a gente mesmo não tem algumas. A gente tem sempre. Deixa eu contar um segredo, a gente também é tóxico. Em alguma coisa a gente também é tóxico. Então a gente precisa se olhar também, não é só olhar o outro. Então quando eu falo que a gente se blinda, a gente melhora e o outro melhora também. Isso é muito, muito importante, isso é muito... Eu lembro que na mentoria foi algo que, assim, caiu e todo mundo ficou assim, nossa, é mesmo. E é verdade, é a mais pura verdade. Quando você pensa... quando eu era adolescente, eu e minha irmã, a gente vivia brigando. De quem era a culpa? Das duas. A gente era tóxica, uma na relação com a outra. A gente precisou crescer e melhorar a nossa relação. Hoje a gente é super amiga. Mas existia ali uma relação tóxica. A gente fazia mal uma para outra. De onde vinha? Sei lá. A gente não nasceu assim, não sei. Mas você pode trabalhar e melhorar. Sempre, sempre você pode trabalhar e melhorar os relacionamentos. E você dá os passos que você precisa dar para a sua vida. Certo? É isso que você precisa. Não se prenda, não deixe as suas amarras, as suas crenças e as outras pessoas, principalmente as outras pessoas. O que as outras pessoas podem achar, o que as outras pessoas podem dizer, o que aquele meu passo vai representar para alguém, e aí eu vou me distanciar de determinadas pessoas. Não necessariamente, não deixe isso impedir o seu crescimento, não deixe isso fazer com que você não chegue aonde você deseja, aonde você precisa. Porque não tem sentido, não tem cabimento. E eu sei que a maior dor que eu vejo, na verdade, dos outros se eu tiver dinheiro e dizer não para outra pessoa, eu vou estar sendo uma pessoa ruim. Né? Se eu, como foi colocado aqui, minha mãe disse para não ter dinheiro para ninguém pedir dinheiro emprestado a ela. E aí ela tem que dizer não. E dizer não é uma pessoa ruim. Gente, você só é ruim quando você é ruim com você. Né? Você sendo ruim com você é
pior do que você dizer não para qualquer pessoa. Não seja a pessoa que é tóxica para você mesmo. Porque as pessoas são tóxicas, eita, até para si, né? Porque sempre olha o outro e se deixa de lado, né? Você precisa aprender a lidar com isso. O não faz parte da vida. Quantos nãos você ouviu? Quantos? Milhares. Por que você não pode dizer não para as pessoas também? Né? Não é ser ruim isso. Existem técnicas para dizer não. Sim, existem técnicas para dizer não. E não é só dizer não, tá? Você tem que saber dizer os sims corretos. Porque você não só diz não, você tem que aprender a dizer não e você tem que aprender a dizer sim. Saber o que dizer não e saber o que dizer sim. Em tudo na vida. Você só consegue crescer e progredir fazendo o que precisa ser feito e seguindo o que é importante para você. Pega assim, você é a pessoa que guia o teu barco. Tu é o capitão do teu navio. Né? E você que tem que tomar as rédeas e decidir, não deixar o que os outros acham, o que os outros pensam disso. Então tem que se libertar desse medo. São vários medos que tem ali, são várias crenças. Eu aqui abordei apenas algumas coisas, não a pontinha de um iceberg. Isso. Tem várias coisas ali por trás. Por isso que o autoconhecimento, ele faz muita diferença na sua vida como um todo. Né? Autoconhecimento, saber objetivos claros, né? Isso te ajuda em um patamar gigantesco. Então, pensa, aproveita. Eu estava hoje na reunião de mentoria, passando as tarefas para os meus mentorandos, e a gente falou justamente isso, né? Quais são as metas do ano que vem, né? E já que é um momento de reflexão, a gente vai fazer um exercício agora no final do ano, que é um exercício de reflexão. A gente está no momento de reflexão, no momento de tomar as decisões. Então faz esse exercício agora. Entre Natal e Ano Novo é o momento que a gente mais reflete. Então começa a pensar assim, o que eu quero, quem sou eu, para onde é que eu quero ir, e sem medo. Sem medo. Imagine que não existem limites, né? Tem um exercício que eu passo para os meus clientes que estão meio perdidos na vida, que é: o que é que você quer ser quando crescer? E eu acho que vocês podem se responder isso, que a gente cresce um pouco a cada dia, a gente sempre cresce, né? Então, o que é que você quer ser quando crescer? Você para e pensa ali, o que é que eu quero ser quando crescer? Se a pergunta é bem abrangente, se você quer ser, quando crescer, algo profissional, você vai responder algo profissional. Se você quer responder algo financeiro, você vai responder algo financeiro. Essa pergunta é muito aberta e ela lhe permite responder o que você quer ser quando crescer com relação a tudo na sua vida. Então pega esse momento de reflexão e faz isso. Pega esse exercício assim, bem carinhoso com você mesmo, nesse momento de reflexão, e faz. E responde para você mesmo. Não precisa responder para ninguém, mas seja verdadeiro com você. Porque quando a gente mente até pra gente, né? Mas quando a gente está disposto a falar a verdade, fala só para você, ninguém vai ver isso. Coloca no papel, é bom escrever, ajuda. E a gente vai se falando. Qualquer coisa me manda. Obrigada a todo mundo. Um beijo e até mais.